Amigos, fontes informam que, como o Supremo Tribunal Federal rompeu a Constituição mais uma vez, os nossos militares vão agir. Essa é uma informação seríssima. O Supremo Tribunal Federal, a Câmara dos Deputados aprovou uma lei que, junto com a urna eletrônica, teria que haver o voto impresso para poder haver conferência, para não fraudarem essas urnas eletrônicas, que a gente sabe que a possibilidade é imensa, já tem vários vídeos provando isso. E os militares sabem que as urnas são fraudáveis. Não há como apurá-las, mesmo porque é impossível. Então, meus amigos, como o Supremo Tribunal Federal rompeu a Constituição, como já havia rompido várias outras vezes, os militares decidiram agir esta semana, junto com essa bagunça que está o Brasil. Então, informações estão populando nas mídias sociais que a intervenção será essa semana e que o Exército já está em operações e que dessa semana não passa e que ocorrerá também a greve dos caminhoneiros. Então, meus amigos, nós sabemos que quem manda no Brasil são as urnas eletrônicas, são os comunistas. As urnas eletrônicas são fraudáveis. Há dezenas, centenas, milhares de provas. Até um programador de computação simples, que está iniciando a sua profissão, ele consegue fraudar urnas eletrônicas. E a nossa urna eletrônica, basta você pesquisar no Google, é da primeira geração. Já existe a quarta geração, que tem alguns países que usam. Essa primeira urna eletrônica, que o Brasil ainda usa, que podia ter usado essa da quarta geração e também podia fazer com voto impresso, ele preferiu não escolher. Os deputados, os políticos, os comunistas, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Regional Eleitoral, prefere continuar com essa urna eletrônica bem antiga, muito antiga, fácil de invadi-la e mudar o resultado das apurações. Isso aí chama-se comunismo, né, amigos? E como houve vários rompimentos da nossa Constituição que ocorreram até no Supremo Tribunal Federal, os militares decidiram, fora esse roubalheira monstra, fora essas insegurança total no que existe no Brasil, fora essa perda de territórios brasileiros, né? Os senhores sabem que nessas favelas, nesses conjuntos, nessas comunidades, os bandidos é que dominam, e que existe 22 tiroteios por dia com metralhadoras, briga entre os bandidos lá para ocuparem território. É como acontecia lá quando o ISIS estava dominando as cidades lá no Iraque, lá na Síria. Eles faziam isso, eles invadiam, metralhando, matando a população, impondo terror, degolando pessoas para assustar, né, impressionar e ser mais fácil dominar a população. É assim que está ocorrendo no Brasil, essa guerra civil. Lá no Iraque foi uma guerra civil, lá na Síria foi uma guerra civil e continua sendo ainda, né? E no Brasil também nós vivemos numa guerra civil crônica. Isso existe já há 20 anos. Então, os militares decidiram que não pode mais ser assim. A nação brasileira, a população brasileira não pode mais perder territórios, nem com as nações indígenas, que ficam bem em cima das nossas riquezas minerais, decidiram que vão agir porque houve rompimento da nossa Constituição e eles estão promulgando as fontes que têm contato lá junto com a alta cúpula militar, que eles vão intervir essa semana. Mas se não intervirem, meus amigos, os senhores não acham que está na hora de nós irmos para as ruas e fazermos manifestações, como eles pediram mesmo? O general pediu, chame-nos. O general Pujol pediu, façam manifestações, chame-nos. Então, eles estão falando. Nós precisamos entender o linguajar da língua português. Eles falaram, vamos para as ruas, vão para as ruas, chame-nos, chame-nos. Então, o que é que nós precisamos fazer? Ser humildes, modestos e entendermos o que a gente ouve, porque
Porque muitas vezes a gente ouve uma coisa, mas não entra no cérebro. A gente não consegue elaborar raciocínio. Então, a gente sabe que as mídias comunistas, se quiserem, levariam milhões, como levaram lá no impeachment da Dilma. Aquilo foi um golpe para acalmar a população, etc. Mas para os comunistas continuarem no poder, o crime político continuar no poder. Mas nós sabemos que nós temos essa força, que é a nossa capacidade de nos unirmos, nos juntarmos. Porque o senhor sabe também que é você que manda no Brasil. Somos nós que mandamos no Brasil. E como é que nós vamos demonstrar, fora as mídias sociais, nós vamos demonstrar que nós mandamos no Brasil? Ficando nas ruas uma semana, duas. É assim, meus amigos, que acontece. Ou com uma greve de caminhoneiros prolongada, junto com a paralisação da população. Lá no Chile, quando houve aquela greve dos caminhoneiros, por 18 dias, se não me engano, uns falam 28 dias, eu consegui alugar um táxi caríssimo e fui lá num lugar lá, esquiar lá na neve, lá numa montanha, e era 4, 5 horas lá distante da capital, Lima, e as ruas desertas, as cidades desertas, as rodovias desertas, e não tinha ninguém circulando, a população parou. Então, meus amigos, me lembrei até o nome dessa estação de esqui, se não me engano, era Portijo. Meus amigos, então, no Brasil, nós não podemos achar que nós somos melhores do que os outros. Nós temos que ser humildes como cidadãos, como pessoas. Então, vamos fazer como aconteceu no Egito, na Tailândia, lá na Irlanda, não foi? Ou na Finlândia. E a população vai às ruas aos milhares. E nós, intervencionistas que somos, tivemos esse despertar espiritual e entendemos que aqui no Brasil já é uma ditadura comunista e que os militares estão nos chamando para irmos para as ruas, eu acho, uma sugestão minha, que nós precisamos e devemos cumprir o que os militares estão pedindo para nós. Humildemente eles estão pedindo, chame-nos, vão para as ruas. O Pujol até falou para a plateia deles, quem foi para as ruas, levanta a mão. Meu Deus do céu. Então, que povo tadinho, né? Mas nós, intervencionistas, que tivemos esse despertar espiritual, não somos tão infelizes e bobinhos assim. Nós agora já somos felizes, porque nós entendemos que o Brasil é comunista e está nas nossas mãos para salvar o Brasil. E os militares querem ajudar a população brasileira, sim. Eles sabem o que eles precisam fazer para fazer essa faxina geral. Então, eleições é um embuste, é um engodo, porque o cara que for eleito já foi decidido pelos comunistas, porque eles mandam nas urnas eletrônicas, eles mandam no Tribunal Superior Eleitoral, eles mandam em tudo. Os senhores entendem o que é ditadura comunista? Ditadura comunista é quando os caras que estão no poder mandam em tudo. Por isso que chama-se ditadura comunista. Um abraço, pessoal. Reflitamos com humildade. E temos compaixão de quem ainda não conseguiu entender isso, pessoal. Se a intervenção não ocorrer essa semana, existe um pacto entre nós, intervencionistas, nós que fazemos vídeos, nós mesmos somos mais de 5 mil. Nós podemos começar essa manifestação lá em São Paulo. Um abraço, pessoal. Boa sorte. Aí os senhores marquem um dia e todos nós vamos convocar e falar para os nossos amigos e seguidores para nesse dia comparecermos lá com o propósito de ficar uma semana, 2 ou até 3, até ocorrer a intervenção civil-militar. Um abraço, pessoal. Boa sorte. Compartilhe esse vídeo, por favor. Deus, pátria, família, dever e honra. E a honra e o dever é para todos nós, tá bom, amigos? Um abraço. Boa sorte. Amizade, companheirismo. É isso aí, tipo uma irmandade. O próprio Vilas Boas já falou isso. O Exército e o povo brasileiro têm que funcionar juntos como uma irmandade. Um abraço, pessoal.